Analista de dados aqui nos Estados Unidos. O que me trouxe até aqui? Como foi a minha formação, a minha experiência, o que eu estudei e por que eu estudei análise de dados. Tudo o que eu fiz desde quando eu era auxiliar de logística até chegar à análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também vou falar detalhes de como foi o meu processo seletivo do Brasil para chegar aqui nos Estados Unidos, para passar na vaga e vir morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. E se você acha que é difícil migrar para a análise de dados, esse vídeo é para você. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista de Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou professor de análise de dados utilizando Power BI, SQL e Python e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E se você quer continuar recebendo dicas de carreira e análise de dados, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um curtir para apoiar o tio dos dados aqui. E agora, vamos para o vídeo. Pessoal, eu sou de origem humilde. Os meus pais e os pais deles, meus avós, trabalharam na roça antes de vir para a cidade. Meu pai é da região de Itapetininga, em São Paulo, e a minha mãe é da região de Ibiúna, em São Paulo também. E a família de ambos mudaram ali para a região de Votorantim, Sorocaba, interior de São Paulo, para trabalhar nas fábricas. Então, eles tinham agricultura familiar no interior, mais interior ainda de São Paulo, e migraram para Sorocaba, que era uma região industrializada ali, para criar melhor a família ali, digamos assim, né? Isso no final dos anos 70. E como você pode imaginar, eu sendo de família humilde, a minha infância foi humilde também. Nossa brincadeira era brincar com os primos, carrinho de rolemã, bolinha de gude, peão. Para jogar futebol, a trave era o chinelo Havaianas. Quando o chinelo Havaianas estourava, a gente colocava um preguinho na ponta e todo mundo era feliz. A gente cresceu assim, a gente se divertiu assim. E a gente nunca passou necessidade, nunca passou fome, mas também nunca sobrou dinheiro para fazer um passeio, para se divertir, viajar. Nada disso. Nosso passeio era ir na casa da avó no final de semana. Aí ia na casa dos avós ou ia na casa de algum parente. Então famílias mais humildes fazem assim, vai no parente, almoça todo mundo junto, põe mais caldo no feijão lá, quem é de origem mais humilde sabe o que isso significa, e come todo mundo junto, se diverte, conversa, é tudo junto, é muito legal assim. E quando você é de uma família assim, mais operacional, mais chão de fábrica, você nunca imagina você morar fora do país, você nunca imagina ter uma faculdade, ter um emprego para trabalhar de social. Você imagina é trabalhar na mesma fábrica que seu pai. Então, eu cresci com o meu pai trabalhando na mesma fábrica. E o meu sonho era trabalhar na mesma fábrica que o meu pai trabalhava. Mas desde cedo eu já queria ganhar o meu próprio dinheirinho. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já ajudava a minha mãe a fazer costura. Ela fazia costura para uma fabriquinha. E eu lá ajudava ela com uma máquina ali, coisa e tal, né? Para começar. Depois eu carpia uns quintais ali na vizinhança para ganhar um dinheirinho também. Até que quando eu tinha uns 16 anos, eu fui trabalhar na obra de ajudante. Eu ganhava R$12 por dia. E desses R$12 eu precisava tirar R$3 para pagar a Marmitex ainda. Então era um bom dinheiro, já conseguia pagar umas continhas, fazer umas dívidazinhas ali. Isso me ajudou aí gostar de trabalhar, porque eu gostava de receber dinheiro. E nessa época eu comecei a fazer alguns cursinhos já. O primeiro foi datilografia, depois informática. Então eu ficava o dia inteiro lá com uma máquina de escrever lá. E depois eu estudei informática e aprendi a mexer com Windows, fazia até página web utilizando o front page, se eu não me engano, né? Então eu tive uma pequena introdução à informática ali na minha adolescência. E aí quando eu fiz 18 anos, o meu pai na fábrica que ele trabalhava, ele foi, levou o meu currículo lá e o pessoal me chamou para uma entrevista. E para vocês terem uma ideia, eu era tão bicho do mato que eu não conseguia nem falar com o supervisor, eu ficava... Eu contei para ele, na verdade eu também não tinha nada para contar, né? Eu já tinha sido costureiro, carpidor de quintal, trabalhado de servente de pedreiro, né? E ele falou assim, não, vou contratar você, você parece ser trabalhador, coisa e tal. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, gente, e eu adorava, era um trabalho de auxiliar de logística. E eu lembro que eu sentia tanta emoção de trabalhar lá, que sinceramente até hoje eu nunca mais senti essa emoção de volta. Então naquela época eu tinha uma vontade tão grande assim de trabalhar que chamavam eu para fazer hora extra no Natal, eu ia, fazer hora extra na folga, eu ia, fazer 4 horas antes, 4 horas depois do trabalho, eu ia, já cheguei a virar 24 horas na empresa. Eu adorava trabalhar de auxiliar, mas era um serviço pesado. Como a empresa produzia
plástico. Era um ambiente muito quente, né, para a produção do plástico. E basicamente o que eu fazia era as embalagens de umas bobinas super pesadas, que chegava a pesar 1 tonelada, né? Então eu operava com a ponte rolante, depois colocava as embalagens de madeira, martelava, depois empurrava essas bobinas, assim, era bem pesado, um serviço pesado mesmo, pessoal. E tinha dia que era tanto calor que eles precisavam dar Gatorade pra gente, pra não se desidratar, não passar mal, coisa e tal. Então a gente, sinceramente, até gostava quando fazia calor, porque a gente sabia que ia ganhar Gatorade. Mas era um ambiente, assim, um tanto perigoso. A maior parte das pessoas tinham problema na coluna, muita dor nas costas, porque fazia muito esforço, né? Então as pessoas trabalhavam a vida inteira empurrando bobina, paleta, fazendo força, e ficavam com problemas nas costas. Também acontecia muito acidente, lá as pessoas se cortavam porque tinha que ter lâmina por causa do plástico, então vira e mexe você ouvia alguém que se cortou, alguém que afastou por algum acidente, mesmo que seja pequeno acidente. E quando eu trabalhava lá, chegou a acontecer até morte lá, uma pessoa que infelizmente foi imprensado num rolo lá, uma outra pessoa que trabalhou comigo, a bobina de 1 tonelada caiu, quebrou as pernas dele. Então, assim, era um ambiente muito perigoso. E às vezes a gente tava martelando a embalagem de madeira lá, né? Errava, pá, dava uma martelada no dedo ali, afastava, sabe? E aí no meio de tudo isso, assim, essa bagunça, esse caos, quando eu olhava lá dentro da salinha da expedição, tava o pessoal lá, todo mundo de socialzinho, assim, ó, uma rodinha, assim, todo mundo batendo papo, assim. Todo mundo feliz lá dentro. E eu olhava isso e falava assim, meu, eu quero trabalhar lá dentro. Isso era 2004. Então eu falei assim, meu, preciso, né? Preciso fazer uma faculdade para trabalhar lá dentro. Então em 2005 eu fui estudar sistemas de informação. Como eu já tinha tido uma familiaridade anterior ali com o computador, né? Que eu fazia curso de datilografia e depois fiz curso de Office e Windows. Eu falei, vou fazer sistemas, né? E foi excelente para mim, porque na faculdade eu aprendi já a programar em Java, programação orientada a objetos, banco de dados, Visual Basic e por aí vai. Isso me ajudou muito. E aí eu comecei a me destacar e fui promovido de auxiliar para assistente de logística e fui, enfim, trabalhar dentro da mesma salinha. E basicamente eu emitia as notas fiscais e fazia alguns relatórios para eles, usando o Excel, VBA. E eu fiquei nessa empresa até 2009, até eu parar de performar e ser desligado da empresa nesse momento. E depois de ser desligado, eu fui trabalhar em uma grande empresa que estava abrindo suas operações em Sorocaba. E para mim foi uma ótima oportunidade de mostrar os meus conhecimentos, pois o pessoal não sabia de sistemas, não sabia de bancos de dados, mas eles precisavam de alguém que soubesse mexer bem no sistema e mexer em bancos de dados para emitir relatórios para eles. E foi isso que eu comecei a fazer. Porém, eu trabalhava antes como auxiliar de logística, só que nessa empresa eu fui trabalhar como operador de logística. E como operador de logística, basicamente, era um trabalho operacional. Esse trabalho de relatórios, análise de sistemas era quando dava tempo. Eu tinha que descarregar caminhão, enviar material para a linha de montagem, ficar fazendo inventário, procurando peça no estoque e por aí vai. Era um trabalho operacional em sua essência. E aí em 2010, mais ou menos, eu percebi que eu não ia evoluir nada. Eu queria ser um analista de logística e eu não conseguia. Simplesmente porque as pessoas não viam valor no meu trabalho. Então o que eu pensei? Falei, meu, preciso me qualificar para ser promovido aqui, né? Eu quero ser analista de logística, isso em 2010. Então eu comecei a procurar treinamentos para fazer em São Paulo. Então eu fiz mais treinamentos de banco de dados Axis, mais treinamentos de VBA, relatórios em Excel, até eu chegar em SQL e aí expandiu a minha mente. No curso de SQL, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam com análise de dados, que na época não chamava de análise de dados, chamava de MIS, que era Management Information System, ou algo como Sistema de Gerenciamento de Informações, que era a pessoa que fazia relatórios ali. E aí eu descobri que dava para trabalhar apenas com análise de dados. E eu gostava tanto de SQL, que eu estudava aos finais de semana. Eu pegava minha CGzinha e ia para São Paulo estudar no final de semana lá, na Impacta. E durante a semana, depois do trabalho e depois da faculdade, eu estudava mais SQL durante a semana. E eu gostava tanto de SQL que o professor notou isso, né? Que eu gostava de estudar. E aí ele até me indicou para algumas vagas que não deram certo, mas ele falou, Bruce, continua nesse caminho que você está indo bem. Até que eu consegui arrumar um emprego em São Paulo para trabalhar com análise de dados. Então eu fiz um curso de SQL, eu já tinha um conhecimento que eu fui adquirindo na minha carreira de fazer relatórios, VBA, macro, programação, por aí vai. Me especializei em SQL e no primeiro teste que eu fiz SQL, eu fui aprovado e eu fui trabalhar numa consultoria que prestava serviços para o Santander, aquele prédião do Santander que fica ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo. E como a empresa que eu trabalhava em Sorocaba não queria me promover
de operador de logística para analista de logística, eu fui virar programador nessa consultoria. E eu passava basicamente o dia todo escrevendo queries, fazendo análise de dados para os gerentes do Santander, daquele setor de incentivos e campanhas que eu trabalhava. Então, se você já foi gerente do Santander entre 2011 e 2012, provavelmente as suas comissões de pagamento passaram ali pelas minhas análises, pelas minhas queries. E logo depois eu passei uma oportunidade e fui trabalhar na Sky. E na Sky, pessoal, foi o lugar que virou a minha chave para ser data-driven. Cada gerente, cada regional, cada diretor, cada supervisor, cada vendedor tinha metas de venda e a gente olhava isso de uma forma muito minuciosa, muito detalhada para entender exatamente onde vendia, onde não vendia, para tomar ações onde não vendia e para reforçar onde estava vendendo muito bem. Isso mudou totalmente a minha forma de pensar, porque até hoje tudo que eu vou fazer, eu tenho aquele viés que eu aprendi lá em 2012, 2013, trabalhando na Sky. E depois de um tempo trabalhando na Sky, essa empresa que eu trabalhava lá em Sorocaba me chamou novamente para voltar lá, mas dessa vez trabalhando no setor de engenharia logística, como analista de logística, porém eu seria o responsável geral por todos os dados do setor, iria ajudar ali os engenheiros fazendo análise de dados para esses engenheiros. E, gente, quando eu trabalhei na engenharia logística, era só para eu dar suporte para eles. Porém, no próximo ano que eu estava trabalhando lá, chegou alguém lá e falou assim, ó, seguinte, aqui temos analistas e engenheiros de logística. Todo mundo que vai ter que pagar o seu salário, eu não lembro se era 5 ou 6 vezes por ano. Então, se eu ganhava 50 mil reais por ano, eu tinha que dar um saving, uma economia para a empresa de 250 mil reais por ano. Estou supondo, tá bom? Eu não lembro exatamente meu salário naquela época. Para dar essa economia, eu precisava desenvolver projetos que reduzissem o custo das nossas operações. Então, eu deixei de ser aquele analista apenas responsável por fazer relatório para ser um analista que desenvolvia projetos de redução de custos. Então, eu aproveitei o meu conhecimento em dados e eu fazia análise de dados para reduzir custos. E graças a Deus consegui reduzir meus custos nos 4 anos seguidos que eu trabalhei nessa empresa. Eu sempre superava a minha meta de projetos porque eu utilizava dados para encontrar ineficiências e eu desenvolvia projetos para reduzir essas ineficiências. Então eu cheguei a desenvolver alguns sistemas dentro da empresa. Esses sistemas normalmente reduziam a mão de obra das pessoas e fazendo essa redução de mão de obras, a gente gerava economia, porque conseguia utilizar a mão de obra que a pessoa fazia muita coisa manual ali, eu reduzia com os sistemas que eu desenvolvia e nós podíamos utilizar a mão de obra dessa pessoa em outro lugar. Um outro exemplo também, pessoal, a gente fazia muita análise de estoque. Onde estava a peça, qual a altura da peça no estoque, quantas vezes ela ia para a linha de produção e aí a gente começava a estocar as peças de uma forma que elas ficassem muito mais próximas do local de produção ou de uma forma que elas gerassem menos movimentação. Para gerar movimentação, eu sempre tinha mão de obra e equipamento para fazer essa movimentação. E aí, de acordo com as análises que nós fazíamos, a gente conseguia reduzir equipamento e mão de obra e isso reduzia drasticamente o custo das operações. E isso, pessoal, mudou totalmente a minha forma de pensar. Então, eu já era alguém que pensava em dados, ter metas, ter indicadores. E eu comecei a utilizar esses dados, essas metas, esses indicadores, essas análises para reduzir custos. Isso sempre me deu um drive de que nós precisamos controlar a operação, identificar ineficiências e depois reduzir essas ineficiências. Isso me trouxe um mindset de trabalhar com projetos, redução de custos, análise de dados, que eu utilizo até hoje e são coisas que fizeram muita diferença na minha carreira profissional. Em 2017 eu já tinha desenvolvido muitos projetos nessa empresa e eu achei que eu merecia algo a mais, mas eu vi que ali eu não teria chance. Então eu fui para o mercado e fui trabalhar numa consultoria novamente. E aí nessa consultoria era para ser analista de sistemas, onde eu passava o dia inteiro desenvolvendo queries para validar informações de sistemas de BI. Então eu era basicamente um analista de testes de BI. Só que depois de alguns meses fazendo isso, fazendo queries de SQL o dia inteiro, validando informações, eu falei, meu, isso aqui não é para mim, não tá legal isso aqui, né? Eu saí do outro trabalho porque eu estava entediado, queria algo a mais. Eu chego aqui ganhando mais, mas o trabalho estava sendo muito maçante, muito entediante para mim, mas era um ótimo ambiente, adorava as pessoas, tenho amizade com muitas pessoas daquela época até hoje. E eu fui para o mercado
e apareceu uma oportunidade para mim de uma grande empresa do setor de aços, a maior do Brasil, e o gestor me fez um baita discurso que nós íamos trabalhar com muita análise de dados, coisa e tal, sabe? Ele me vendeu um baita projeto ali que ele tinha de torre de controle, de cientista de dados, e eu fui para essa empresa, parecia realmente um projeto muito legal. Porém, quando eu cheguei nessa empresa, eles queriam que eu ficasse montando carga para otimizar caminhão. E eu vi que falei, meu, não é isso que eu combinei com o gestor, né? Eu vim aqui para ser um analista de dados. Ia ter ali um plano de desenvolvimento ali da minha carreira que era muito interessante para mim. E ele queria que eu ficasse otimizando o caminhão ali. Eu falei, meu, isso não é para mim. Então, com um mês dessa nova empresa aí, eu falei assim, meu, preciso sair. Então, nessa mesma época eu comecei a procurar emprego, mas eu não podia procurar qualquer emprego porque eu já tinha um nível salarial legal, então era difícil você encontrar empregos já nesse nível salarial. E eu fiquei uns 6 meses participando de processos, fazendo entrevistas e continuei trabalhando normalmente nessa empresa, assim como eu combinei com eles, né? Em agosto de 2018 eu estava participando de 2 processos, muito avançado já nos 2 processos, e eu deixei muito claro para cada empresa que eu estava participando do processo da outra empresa. Uma empresa era em Joinville, Santa Catarina, e a outra empresa era em São Paulo. E a empresa de Joinville me chamou, falou que eu fui aprovado, me mandou uma cartinha, coisa e tal, e eu fui avisar a empresa de São Paulo que eu fui aprovado no processo de Joinville e que eu ia interromper o processo que eu estava participando. Mas primeiro eu perguntei para eles, vocês têm uma data de quando vai sair esse processo? Aí eles muito educadamente me responderam que faltavam entrevistar alguns candidatos, coisa e tal. Aí eu enviei um e-mail para eles, isso eu lembro que era umas 8 horas da manhã. Falei assim, agradeço, mas eu passei no outro processo. E eu avisei eles que eu decidi aceitar a oferta da outra empresa. E aí, galera, umas 11 horas da manhã, a mulher do RH me ligou e falou assim, Bruce, a gente recebeu aqui, eu conversei com um gestor e ele tinha gostado muito de você. E ele decidiu fazer uma oferta para você. Eu falei, agora mudou, né? 2 empresas querendo que eu vou trabalhar, eu fico com o poder de negociação para mim nesse caso, né? E aí eu conversei com eles, coisa e tal, a gente fez um bate-papo por telefone, eles fizeram uma oferta que cobria a outra oferta, que era maior do que a oferta inicial que eles tinham feito para mim, e eu já tinha uma preferência de ficar nessa empresa, eu tinha gostado bastante, né? E ainda eles me fizeram uma oferta melhor, então eu fiquei lá. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz ter aceitado essa oferta. A empresa ainda estava estruturando com dados, muitas análises em Excel, não tinha fonte de dados confiável, e para mim foi um mar de oportunidades, pessoal, porque eu cheguei lá, tudo que eu fazia era destaque. Tudo que eu fazia ia parar na presidência da empresa, entende? E eu comecei a fazer projetos de Power BI para a minha área. E aí minha área começou a se destacar com esses projetos de Power BI, porque eles conseguiam ver onde eles tinham que agir. E aí eles agiam baseados em dados. E aí as outras áreas começaram a pedir para eu treinar essas pessoas. E aí eu comecei a treinar outras áreas. Então, eu lá que estava de cachorro feio na outra empresa lá, que não deu certo, não bateu lá o que foi falado para mim. E, de repente, eu estava ganhando um baita de um destaque nessa empresa. Então, eu comecei a popularizar o Power BI, ensinar Power BI. Foi basicamente uma evangelização de Power BI nessa empresa aí do Brasil, que é o mesmo grupo que eu trabalho até hoje. Já são 6 anos praticamente. E depois chegou uma época que eu vi que todo mundo já tinha Power BI. Eu já tinha conseguido espalhar o Power BI fazia parte da cultura da empresa. Isso foi legal que outros países queriam que eu apresentasse o Power BI para eles. Então, nessa época eu comecei a gastar mais o meu inglês, que sempre foi muito ruim o meu inglês, tá bom? Mas eu precisava fazer a apresentação para a China, para os Estados Unidos, para a França, mostrar o trabalho que eu estava fazendo ali. Eu tive a sorte de ter gestores que sempre me deram os devidos créditos, e isso fez eu ter muito destaque na empresa. Além deles me darem desafio, me darem suporte, eles ainda deixavam todo o crédito para mim. Eles falavam assim, foi o Bruce. Então, desde os analistas até o CEO da empresa, todo mundo me conhecia pelas minhas habilidades com dados. Isso me destacou muito. E entre 2021 e 2022, eu comecei a ver que alguns amigos de trabalho começaram a migrar para outros países pelo mesmo grupo. Então o pessoal estava indo para a França, para a Bélgica, para os Estados Unidos, outros países da América do Sul também. E nunca foi o meu sonho migrar para outro país, mas sempre me gerou uma curiosidade, né? Mas eu entendia que não era algo para mim, que era demais para mim, né? Não sei se era a síndrome do cachorro vira-lata, né? Não sei. Mas eu não levava fé, né? E eu comecei a perguntar para esses amigos, né? E até que uma amiga minha falou assim, Bruce, procura no LinkedIn, porque às vezes as vagas não estão todas ainda no portal, coisa e tal. Pesquisa lá. E eu comecei a pesquisar no LinkedIn, encontrei 3 vagas aqui para os Estados Unidos que tinham o meu perfil.
E aí eu precisava pedir para o meu gestor, na época, né, a autorização dele para participar do processo. Então, eu me inscrevi nesses 3 processos e aí eu fui falar com o meu gestor. Mas, sinceramente, eu mesmo não estava acreditando que me chamariam para uma entrevista. Falei, pô, eu sou do Brasil, né? Ninguém vai chamar eu para uma entrevista aqui, né? E aí falei pro meu chefe, ele falou assim, claro, Bruce, não tem problema não, pode ir, não sei o que lá. Daí eu falei, acho que nem ele levou fé em mim, na verdade, né? E eu falei, beleza, né? E aí, gente, eu recebi um e-mail do RH aqui dos Estados Unidos. Ela falou assim, enviaram um e-mail, falou, Bruce, gostaria de conversar com você, gostamos do seu currículo, né? Eu falei, mas só conversar, né? Então, quando eu fui conversar com a mulher do RH, eu fui bem desapegado, mas eu estudei muito a vaga. Eu olhei cada detalhe da vaga e eu busquei conectar a minha experiência com a necessidade da vaga. Então, toda a minha entrevista, ela foi intencional, mas eu não acreditava que realmente pudesse avançar. Porque eu falei assim, não sei, né? Eu sou do Brasil, meu inglês é muito ruim. E, gente, ela tem um sotaque do Texas, eu converso com ela até hoje. E o sotaque dela era muito difícil de entender. Mas como eu tinha decorado muito bem as necessidades da vaga e eu tinha treinado o que eu precisava falar, então foi muito fácil. Foi uma preparação a minha entrevista. E aí eu passei. E a próxima etapa era falar com o gestor, que era o CFO, que ia ser o meu gestor direto aqui na vaga. E aí eu conversei com ele, pessoal, me preparei. Daí eu falei, puxa vida, né? Mas com o gestor, né? Não sei não se vai dar certo, né? Às vezes eles só fazem isso só pra cumprir tabela, dizer que entrevistaram pessoas. E aí, gente, foi um bate-papo tão legal. Eu falei, nossa, que gestor gente boa, né? Antes disso, eu peguei e enviei o meu portfólio para eles, enviei um vídeo de um projeto que eu fiz, enviei uma apresentação. E quando eu conectei com ele no LinkedIn, ele me respondeu, falou, Bruce, ótimos projetos, hein? Muito bom, vamos discutir esses projetos no nosso bate-papo, né? Eu falei, nossa, ele viu meus projetos mesmo, né? E aí, pessoal, é o que eu falo para vocês da importância de você ter um portfólio. Os projetos que você faz, você precisa guardar para poder apresentar eles para um possível recrutador em um futuro. Então você sempre tem que documentar o que você faz no dia a dia. E se você ainda não tem um trabalho, você precisa criar um portfólio para apresentar aos seus futuros recrutadores, beleza? Isso vai fazer total diferença. E eu fui bem nesse bate-papo com ele, eu vi que ele tinha gostado bastante de mim, né? Então eu falei, acho que a coisa começou a ficar séria, hein? E aí me chamaram para uma outra entrevista com um outro gestor, que é um vice-presidente aqui, que até hoje eu continuo prestando serviços de análise de dados para a área dele. E aí nessa outra entrevista, assim, eu estava muito nervoso e ele foi muito gente boa comigo na entrevista e ele quebrou o gelo logo de primeira. Aí eu comecei a falar sem parar, né? Com inglês ruim mesmo, não entendia muito bem as perguntas. E mesmo assim foi uma entrevista muito bacana, onde eu consegui mostrar minhas habilidades através de projetos, mostrar que eu conseguia gerenciar projetos e eu conseguia atender eles com as minhas habilidades técnicas. E aí depois dessa entrevista eu recebi um feedback do gestor anterior, que era o meu gestor, falou assim, Bruce, você foi muito bem, muito obrigado por participar. Eu falei, isso foi um valeu, hein, cara? Mas não era, eles não sabiam como me trazer aqui para os Estados Unidos. Então eles precisaram pesquisar como fazer isso, eles não tinham nem ideia, eles não tinham trabalhado com imigrantes antes, né? Então eles precisaram buscar orientação de uma consultoria para fazer toda a petição da empresa para o governo dos Estados Unidos, depois essa questão de visto, e depois de quase 3 meses, aí sim que eles falaram que eu fui aprovado. Então eu comecei esse processo em janeiro e eles só falaram que eu fui aprovado em março, pessoal. Então foram 3 meses pensando assim, podia ter dado certo aquela oportunidade, não sei o que lá, né? E aí veio o meu sim, e eu falei, nossa, consegui um emprego para ganhar em dólar, o sonho de todo mundo, coisa e tal, né? Eu falei, agora eu vou. E aí eu precisei ficar mais alguns meses na empresa, fazendo a transição. Então, a partir desse momento, o gestor dos Estados Unidos negociou com o gestor do Brasil para o tempo de fazer a minha transição. E depois dessa minha transição, que eu passei o bastão, eu precisei contratar outra pessoa, fazer entrevista para a pessoa que ia ficar no meu lugar. E depois disso, sim, eu comecei a trabalhar em maio remotamente do Brasil aqui para os Estados Unidos. E em outubro, depois que minha papelada estava tudo pronta, o meu visto aprovado, aí eu desembarquei aqui com a minha esposa e 2 malas de cada um. Foi assim que a gente chegou aqui. Depois de algumas semanas a gente conseguiu trazer a nossa cachorrinha também. E eu lembro que eu cheguei num domingo e na segunda-feira mesmo eu já fui para um escritório. E, gente, o que me surpreendeu, assim, além de tudo, assim, né? Quando eu cheguei, o gestor tinha falado que tinha preparado um escritório para mim, né? Mas eu imaginei que ia ser uma mesa. E eu cheguei lá, tinha uma sala e essa sala tinha o meu nome. Eu falei, nossa, cara, no Brasil só diretor tem sala, né, cara? Pô, ele falou, não, Bruce,
aqui, cara, você tem nível gerencial e eu preparei uma sala para você. Daí eu falei, poxa vida, né? Primeira vez, pessoal, que quando eu ia participar de reunião, eu não precisava ficar encontrando uma sala urgente, assim, né? Era só eu fechar a porta e eu podia fazer a reunião. Ou quando eu recebia alguém, a pessoa falava assim, meu, arruma uma sala pra gente fazer uma reunião aí. Daí eu falava assim, não precisa, a gente pode fazer reunião na minha sala, né? Então foi uma escalada aí que eu tive, né, vindo pra cá, tanto financeira quanto profissional e uma experiência de vida também. Você ter uma experiência profissional fora do país, né? Você tem que se adaptar a uma nova cultura, um novo idioma. Então, a partir desse momento, eu sofria muito com o inglês, desde o Brasil, desde sempre. Ainda continuo sofrendo um pouco, mas hoje em dia é muito melhor, com certeza. E em outubro de 2024, daqui pouco mais de um mês, eu vou completar 2 anos morando e trabalhando aqui nos Estados Unidos. Porém, eu fiquei 5 meses trabalhando do Brasil para a mesma empresa do grupo, mas prestando serviço aqui já para os Estados Unidos. E refletindo tudo isso que eu passei até chegar aqui, né? E refletindo tudo isso que eu vivi até chegar aqui nos Estados Unidos, como foi o processo, né? Na verdade, o que eu poderia dizer para você é que você precisa estar preparado antes das oportunidades. Eu vejo que muita gente espera a oportunidade surgir para depois se preparar. E na verdade, o que a gente precisa é ter uma visão de mercado, o que o mercado precisa e o que eu tenho para oferecer para o mercado. E esse gap aí, essa diferença entre você e o mercado, você precisa se preparar antes do mercado precisar de você. Porque quando a oportunidade surgir, você vai estar preparado para não perder essa oportunidade. E pessoal, eu já perdi muita oportunidade, eu não sou um super exemplo em nada não, tá bom? Mas eu estar preparado para trabalhar com dados, com as habilidades técnicas que um analista de dados precisa, fez total diferença para ser um Data Analyst Manager aqui nos Estados Unidos. E também fez total diferença para ser um analista de dados trabalhando no Brasil. E se você chegou até aqui, deixa um comentário do que você achou dessa minha história, se isso pode te inspirar de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz de ler e responder o seu comentário. Meu muito obrigado por ter chegado até aqui, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!